pessoal, meu nome é Leonardo Merson, eu sou fotógrafo do Instituto Últimos Refúgios. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto da fotografia de natureza é a interação com os animais, né? É uma coisa que nenhum dinheiro paga quando você encontra um animal selvagem e ele interage com você de uma forma não agressiva. Por exemplo, quando eu encontrei a anta no meio da estrada, ela não ficou com medo nenhum da gente, nós chegamos bem perto dela e ela não viu a nossa presença como uma ameaça. Isso para mim é impagável. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o fotógrafo Leonardo Merson. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Bom, Leonardo, nós estamos com 3 livros aqui na nossa estante, né? São livros que têm como base mesmo a fotografia, fotografias feitas em regiões de preservação do Espírito Santo. Isso. Vamos começar pelo mais recente, pode ser? Pode ser. O mais recente é o livro Últimos Refúgios, Reserva Biológica de Duas Bocas. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Esse projeto nós realizamos ali na reserva, né, de Duas Bocas em Cariacica. Foi o projeto que nós realizamos que a unidade de conservação é mais próxima da cidade e ao mesmo tempo foi o projeto que o lugar era mais preservado, por ali ser uma reserva biológica que a visitação não é permitida, só é permitida educação ambiental com crianças, pesquisas, né, realizadas por pesquisadores mesmo. Então, esse projeto para mim foi bem realizador, né, pela riqueza de fauna e flora que tem lá, que me fez lembrar, né, que me fez pensar como era o Espírito Santo antes de ser tão degradado, né? Quanto tempo mais ou menos leva para um projeto desse estar pronto? Mais ou menos 1 ano e meio, quando nós temos recursos suficientes, né? Antes disso nós temos que captar, mas depois que nós temos todos os recursos, mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano para registrar as imagens, né? E o meio ano para fazer a pós-edição, né? Que é para concatenar todas as imagens, colocar num projeto gráfico de um livro, né? E esse ano que a gente leva para registrar as imagens, muitas pessoas, parece muito, né? Dizem que parece muito, mas não. Nós temos que nos adaptar ao ritmo da natureza, a natureza não vai se adaptar ao nosso ritmo, então nós temos que registrar todas as estações do ano, que os períodos reprodutivos, né, são em épocas determinadas, o nascimento dos filhotes, e a cheia e a seca, né, então nós temos que respeitar tudo isso. Você tem ideia de quantas fotos vocês tiram para um projeto desse inicialmente? Em campo chegam a ser realizadas mais de 10 mil imagens e fotografias, só que paralelo aos livros também são realizados os documentários, então aí já são mais infinitas horas de gravações também, então é bastante material que a gente capta. O livro possui quantas imagens? No total são 180 imagens para o livro, né? Depois de registrar essas 10 mil imagens, 180 das melhores, as que mais representam a área preservada, vão para o livro. E quais são os principais desafios de estar em uma área de proteção para registrar? Então, muitas pessoas me perguntam, você não tem medo da onça, você não tem medo das cobras, né? Eu sempre respondo que não. Na realidade, eu tenho medo do ser humano, que eu tô lá no meio da mata, eu fico com muito mais receio de encontrar um caçador lá, uma pessoa armada, né, que está lá fazendo uma coisa errada, né, que é contra a lei. E eu tenho medo dele me encontrar lá e o que pode acontecer depois disso. Dos animais, não, eu tenho medo de gente. E fora isso, é muito calor, desgastante, né, que são subidas. Normalmente essas áreas preservadas são regiões mais de montanha, que são regiões que o ser humano não habita tanto, né? E fora os insetos, né? Milhões de picadas de insetos. Faz parte, né? Faz parte. E como é o cuidado, tanto, né, seu e da sua equipe, para que vocês também não interfiram nesse ambiente? Porque tem que ter esse cuidado, né? Então, eu sempre oriento bastante a equipe de tomar muito cuidado com onde pisa, não cortar, porque muita gente quando vai andar no mato já tem aquela imagem de estar com o facão e abrindo, né, cortando. Eu não utilizo isso, raramente, só quando tem um lugar intransponível e que já existe uma trilha, por exemplo, aí caiu uma árvore ou caiu um emaranhado de cipós, aí nós usamos o facão para cortar.
mas nós evitamos ao máximo o impacto nosso, da equipe, né? Tanto disso quanto o impacto dos animais. A gente toma bastante cuidado para tentar estressar o mínimo, né, os animais, e também a gente tenta ter uma harmonia, né, com aquele ambiente que está recebendo a gente. Que eu costumo dizer que a natureza ela costuma se mostrar para o fotógrafo, né? E quando você respeita, eu acho que a natureza me mostra bastante coisa. Em relação a essa questão de cortar, né, que eu estava falando, eu ouvi uma história muito interessante de um pesquisador que mudou a minha percepção em relação à floresta, meu modo de me comportar na floresta. Normalmente antes eu ia andando, ia pisando, né? E às vezes tinha uma árvorezinha pequena, de uns 20 centímetros assim, eu não me importava, um arbustozinho vai crescer de novo, né? Antes de começar com essa consciência que eu tomei depois que eu fiz os trabalhos. Só que um desses pesquisadores mais antigos, né, me disse que essa árvorezinha, ela provavelmente ela pode ter até 20 anos, 30 anos. Ela só está ali esperando a vez dela para crescer, porque ela, como estão as outras maiores em cima, não entra o sol o suficiente, ela não cresce. Então, é um ser vivo que já, né, tem bastante tempo que a gente pensa, nasceu ontem, né? Mas não, aí a minha relação com a floresta mudou depois que eu comecei a perceber isso, que eu não entendia muitas coisas daquele ecossistema ali, né? E me fez respeitar mais. Assim. E para que tanto você quanto as pessoas da sua equipe desenvolvam esse tipo de consciência, vocês têm algum auxílio, alguma assessoria de alguém ligado mesmo à área de preservação ambiental? Nós sempre trabalhamos muito com biólogos, né, com outras instituições, e esse convívio, essa experiência vai sendo absorvido pela equipe, né? Cada pessoa tem contatos com situações diferentes, tem conhecimentos diferentes e acabam passando para a gente. É a mesma coisa com a gente passando essa consciência para as pessoas, né? Nós vivemos essa experiência em campo, registramos as imagens para tentar passar para a sociedade, mas nós também somos influenciados por essas informações que chegam até a gente também. Agora, Leonardo, por que fazer um livro sobre isso, registrando uma área de preservação? Muitas pessoas nunca foram numa área preservada realmente, assim, né? Todo mundo trabalha muito para conseguir dinheiro e lógico que esse meio da sociedade degrada bastante, né? Mas o que acontece quando a pessoa ganha o dinheiro e quando ela precisa relaxar? Ela vai tentar ir para uma área preservada e isso não está muito bem associado na cabeça das pessoas, que elas precisam daquelas áreas preservadas e muita gente não conhece, né? O que é uma unidade de conservação, o que é uma área preservada e nem consegue entender muito bem a necessidade daquilo, né? Exatamente por não conhecer. Então, nosso objetivo em mostrar em imagens é para mostrar às pessoas o que existe lá e o que está sendo preservado naquela unidade de conservação. É por isso que aquela área ali está sendo preservada, né? Então, a gente tenta exatamente isso, fazer essa sensibilização da sociedade. Porque, para mim, existem 3 etapas, né? A sensibilização, a educação e depois a conscientização. Primeiro, você tem que sensibilizar as pessoas de alguma forma, né? E hoje em dia, como o meio da sociedade, do jeito que a gente vive, a imagem é a melhor forma para fazer isso, tanto que os meios de comunicação utilizam, né, a publicidade utiliza isso. Depois que a pessoa estiver sensibilizada, ver aquelas imagens bonitas, tiver interesse em aprender, em ser educada, aí você pode trabalhar a educação ambiental, aí sim a pessoa vai tomar uma consciência ambiental. O público geral, assim, principal desse livro seria os capixabas, porque o livro também ele traz os textos em tradução em outras línguas. Isso. Então há aí uma intenção de levar esse livro de repente até para fora do país? Na realidade, o problema do Espírito Santo é um problema mundial, né, global. Isso que acontece aqui acontece no mundo inteiro. Então nós costumamos tentar passar essa mensagem, não importa aonde. Lógico que nós começamos aqui o trabalho aqui no Espírito Santo, porque nós somos daqui,
é a nossa terra, nós queremos contribuir, né, para que o nosso modo de vida melhore, seja mais sustentável, só que nós buscamos atingir outras regiões também, né? Você já chegou a fotografar reservas ambientais em outros lugares? Já. Nós já registramos reservas no Rio de Janeiro, já registramos reservas em Minas Gerais, inclusive a reserva do Sebastião Salgado, né, o Instituto Terra, que ele lançou o Gênesis agora, né, com bastante coisas de animais também. Então, talvez por ele estar fazendo esse trabalho já há muitos anos, ele percebe a necessidade real também da sensibilização ambiental através da imagem, né? Então ele me convidou para fazer esse trabalho lá em Minas Gerais, né, no Instituto Terra, e foi maravilhoso, assim. E o bacana é que, foi o que você falou, são regiões que muitas vezes estão perto, né, da gente e a gente não conhece, assim. Exato. Tem muita gente que não conhece ainda esse tipo de lugar, você acha? Capixaba que não tem acesso? Exatamente. Quando eu estava fazendo o projeto lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, que é ali em Guarapari, uma área lindíssima, aberta ao público, os próprios funcionários do local, os gestores do local, me diziam que os turistas visitam mais a unidade do que os próprios capixabas. Os capixabas não conhecem, e ali, por exemplo, em Setiba, ali em Guarapari, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui, né? Eu já viajei bastante, né? Então, e os capixabas não valorizam isso. Pouquíssimas pessoas frequentam a unidade de conservação. Já que você citou esse trabalho do Parque Estadual Paulo César Vinha, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Já foi um trabalho anterior, esse, Isso, né? Foi o meu primeiro trabalho, quando eu estava na universidade ainda, foi meu projeto de graduação, e foi daí que surgiu Últimos Refúgios. E como eu falei, eu fui conscientizado a partir desse trabalho. Lógico que eu era apaixonado pela natureza, mas depois que eu fiz esse trabalho, foi que eu percebi a real necessidade de ter uma sensibilização ambiental, uma coisa que não tinha aqui no estado, né? Então, nós resolvemos, a partir daí, tentar fazer essa movimentação na área ambiental aqui no estado, utilizando imagens, né? Muita coisa já era feita na parte científica, muito material científico, mas pouquíssima coisa chegava realmente à sociedade, né? As informações científicas, e quando chegava era difícil de ser interpretada também por serem dados muito científicos, né? Então, por isso que nós resolvemos fazer isso. Imagina, por exemplo, lógico que é muito importante os dados científicos, mas, por exemplo, para a sociedade, se falar, lá nessa unidade tem 100 espécies de aves, ou 30 espécies de mamíferos, mas se você chegar e falar, lá na unidade tem esse bichinho aqui, esse tamanduá, né? Então a pessoa consegue visualizar isso, consegue visualizar muito melhor do que ela consegue visualizar números, né? Esse trabalho é de que ano? Esse trabalho eu comecei em 2006, só conseguimos lançar em 2009, né? Pelos problemas de patrocínio, que aqui no estado é sempre muito difícil conseguir patrocínio, mas nós conseguimos com muita luta, muita sorte também. Conseguimos lançar em 2009 o do Parque Estadual Paulo César Vinha, lançamos em 2011 o do Parque Estadual de Itaúnas e em 2012 o da Reserva Biológica de Duas Bocas. Leonardo, a gente vai falar um pouco mais sobre esses livros, mas vamos fazer um breve intervalo, tá bom? Bom, o programa Dedo de Prosa vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje falando um pouco sobre literatura, fotografia e preservação ambiental. Nós estamos aqui com o fotógrafo Leonardo Merson. Continuando o nosso bate-papo, eu queria saber se você tem uma percepção do que mudou desde o primeiro livro, né, que foi sobre o Parque Estadual Paulo César Vinha, em 2009, até esse livro mais recente. Você percebeu uma mudança tanto profissional quanto de consciência ecológica? Sim, quando eu comecei o projeto no Parque Estadual Paulo César Vinha, que foi o primeiro, era só eu, né? E eu aprendi a fotografar a natureza na prática,
Naquela época eu não tinha tanto acesso à internet, né? Não tinha tanto acesso à literatura sobre fotografia de natureza, e aqui no Espírito Santo não tinha muito essa cultura de fotografia de natureza, né? Então eu tive que reinventar a roda da fotografia de natureza aqui no estado, né? Não por não existir, né, no mundo e tal, mas por aqui eu não ter muito acesso. Então eu tive que aprender do início como localizar os animais, como a floresta funcionava. Então, com a experiência dos 3 livros, né, eu aprendi bastante como funciona. Muita gente me considera como se eu fosse até um biólogo. Eu tenho muitos conhecimentos de biólogo também, né? E fora que agora, no último projeto, nós temos uma equipe especializada de diversos profissionais, né, que trabalham, que também tiveram essa experiência ao longo dos projetos, né, para desenvolver trabalhos cada vez mais profissionais, mais interessantes, mais desenvolvidos, né? Mas também uma coisa que eu tenho percebido que eu acho muito importante falar, que tenho 7 anos, né, que eu trabalho especificamente com o meio ambiente, eu tenho percebido também as mudanças que vêm acontecendo no mundo, né? Isso foi uma mudança de consciência minha também, né? Porque eu percebi que só em 7 anos, quanto mudou essa questão da temperatura, a questão do comportamento dos animais, a própria fisiologia das plantas, né? A reprodução delas tá ficando diferente, elas estão reproduzindo, florindo, por exemplo, algumas 4 meses antes ou depois do que deveriam, né? Então isso me alarmou um pouco, né? Porque a gente que vive na cidade, assim, normalmente não tem muito essa percepção, porque a cidade é como se fosse uma bolha, né, construída. E eu, vivendo lá no meio da floresta frequentemente, eu percebi realmente os impactos que nós estamos causando, né? Então isso me motivou ainda mais a fazer o Últimos Refúgios crescer, para tentar mostrar isso também para as pessoas, né? Que na realidade eu estou muito preocupado em relação ao caminho que a sociedade está percorrendo em relação ao meio ambiente, né? Em relação à nossa própria sobrevivência, que nós também fazemos parte do meio ambiente. Então, se o meio ambiente é prejudicado, a gente também é prejudicado. E eu não consigo entender como a sociedade tem sido tão cega em relação aos sinais que nós temos visto, né? E esse trabalho vem nesse sentido também de conscientizar. Essa é a ideia, né? Para mostrar para as pessoas o que existe de belo através dos livros e através dos documentários. Nós mostramos a situação, a questão socioambiental, os problemas, as situações que afligem essas áreas preservadas, que são apenas 7% do que existia, né, aqui. Então, só esse número já assusta, né? E, Leonardo, assim, nesses 3 projetos, porque são 3 lugares diferentes, né? Apesar de estar no estado, mas são 3 lugares diferentes. As demandas desses ambientes para fotografar também são diferentes? São diferentes. Os 2 primeiros livros foram feitos em parques estaduais, abertos à visitação e, consequentemente, com impacto muito maior, porém necessários para as pessoas, porque nós queremos mostrar para as pessoas o que existe lá, mas também muitas pessoas precisam ver com os próprios olhos. Então, algumas unidades de conservação, elas necessitam que exista essa permissão de serem visitadas, lógico que com o controle que existe e que as pessoas devem respeitar. O último livro nós fizemos numa unidade de conservação de uso restrito, né, que só podem entrar pesquisadores ou turmas para conscientização ambiental, turmas de escola, crianças, né? Então eu percebi a diferença desses 2 ambientes, né? Um frequentado pelos seres humanos e outro não frequentado pelos seres humanos, frequentados com moderação, né? Eu percebi que um lugar não frequentado é muito mais rico em biodiversidade, né? Que é uma reserva biológica, o nome próprio diz, é para reservar a parte biológica daquele lugar, né? E os parques estaduais bastante degradados, né? Muito mais preservados
por serem, né, unidades de conservação, porém muito mais difícil de achar, de localizar os animais, você encontra vestígios de pessoas com muito mais frequência. Então a visão, a abordagem dentro da unidade é totalmente diferente, né? Na reserva biológica parece que as coisas se mostram muito mais para você, os animais têm menos medo também. Então, lógico que a abordagem é diferente. Agora, a intenção é que os livros eles façam parte de uma mesma coleção. É isso, que é a coleção Últimos Refúgios, e tem aí novos projetos pela frente. Com esse último livro, nós lançamos a série Áreas Protegidas, né, que a partir daí nós vamos seguir uma linha, né? Nós criamos um projeto gráfico, um projeto editorial para esse livro, e nós pretendemos seguir com todos os outros daqui para frente, né? E, além disso, reeditar os outros dois para terem todas as características positivas, né, que esse terceiro também tem. É isso, exatamente isso que eu ia te perguntar, se os dois primeiros eles estão fora dessa coleção, mas a intenção então é que eles façam parte de um mesmo conjunto. Isso, tanto o projeto gráfico, tanto a questão dos textos, a diagramação das imagens, a tradução para o inglês, né, que é importante a gente mostrar para pessoas de fora o que existe aqui também, né? Então é isso, nós pretendemos formar uma unidade. E os próximos locais a serem contemplados, assim, vocês já têm alguma ideia de quais serão os próximos temas dos livros? Sim, o próximo projeto está sendo uma unidade de conservação, já começou, né, mesmo faltando recursos, mas eu acho que não pode parar, né? Inclusive nós estamos procurando parceiros, né, para esse projeto. Começou lá na Reserva Biológica de Soretama, né, que é o último refúgio de animais como a onça pintada aqui no estado, as antas, né, que são animais que as pessoas nem acreditam que tem aqui no estado, mas existem antas também aqui no estado que chegam a pesar 300 quilos, por exemplo. Então, esses animais hoje em dia só existem lá, ali na região de Soretama, né, Linhares, naquele bloco de mata, que que você consegue perceber características da reserva da floresta amazônica lá. Existem muitos animais que tem na Amazônia, tem ali também, então você consegue perceber que existia uma ligação que hoje não existe mais, porque, né, o ser humano degradou tudo em volta, mas você consegue perceber que é um pedacinho da Amazônia aqui no nosso estado, né? E muita gente não sabe, e é isso que a gente quer mostrar, porque tem muita coisa acontecendo lá. É uma região que está sendo desenvolvida, né, o norte do estado, e é uma região que precisa dessa atenção em relação à questão ambiental também, que tem muito problema em relação à água, muito problema em relação à locomoção humana, né, a duplicação da BR que eles que estão querendo fazer lá, que existem soluções bem interessantes que outros países já fazem, por exemplo, pontes de fauna. Eu morei, né, eu estudei fora do país, eu cheguei a ver com meus próprios olhos essas pontes que passam em cima da estrada, que os animais cruzam, eles fazem as pontes para os animais passarem, não existem atropelamentos, né? Então a região tem muita coisa acontecendo, e é isso que eu estou tentando focar os nossos projetos agora. Nós encontrarmos áreas que está tendo essa discussão, está tendo esses problemas, né, em relação ao meio ambiente. Nós queremos nos envolver nessa questão e dar ferramentas para as pessoas que querem proteger aquela região para trabalhar, né? Também tem outra região que nós pretendemos fazer o próximo projeto, que é a região ali de Forno Grande, Pedra Azul. Ali tem um corredor ecológico que liga essas duas unidades de conservação, que tem se discutido para fazer uma unidade de conservação maior ali, e também nós queremos ajudar nessa luta para criar essa nova unidade de conservação, porque lá tem espécies que só são encontradas ali naquela região. Tem um tipo de pássaro ali que chama saíra apunhalada, que tinha sido considerada extinta há 50 anos atrás, só que localizaram, né? Ali de novo um colega meu conseguiu fotografar essa ave lá, e ela só existe ali agora. Então é um lugar que também precisa ser preservado, além de várias outras histórias de animais, peixes que são só encontrados ali em pequenos riachos, né, e que precisa ser preservado, porque
quando a sociedade acordar, do que a gente está fazendo, ver que esse caminho de destruir tudo em relação para ter vantagem para a nossa própria espécie, vantagem econômica, né? Quando a sociedade acordar, ter da onde partir. Esses refúgios, essas unidades de conservação, eles vão ser um ponto de início para a gente conseguir recuperar, né? Reconstruir, né? E tentar salvar a nossa própria espécie, né? Agora, Leonardo, nisso tudo, nesses projetos, né, nessas obras que foram publicadas, em que momento surgiu o Instituto Últimos Refúgios? O Instituto surgiu quando nós estávamos iniciando o terceiro projeto, né, que foi o primeiro projeto que nós conseguimos patrocínio para fazer o projeto todo. Todos os outros projetos nós tivemos que contar com muitos colaboradores, voluntários, né? Então, quando nós começamos a conseguir os patrocínios, nós vimos a necessidade de oficializar, né, de registrar um instituto. Então, nós registramos como uma associação sem fins lucrativos, né? E funcionou, nós conseguimos os patrocínios e estamos continuando os trabalhos. E o pessoal de casa que quiser conhecer um pouco mais tanto do Instituto e ter acesso às obras, como que vocês estão fazendo? Nós temos nossos meios de comunicação também, né? Nosso site, que todo o nosso material está disponível no site, tanto os livros quanto os documentários, todos digitalizados, né? E online, de graça para as pessoas, né? E também nós temos nossas mídias sociais, o Facebook, que é só para a pessoa procurar Últimos Refúgios, que vai encontrar nossa página lá, que nós postamos todo dia. Nós estamos postando informações, postando fotos de animais novos que nós achamos, histórias interessantes, postando os vídeos de making off, né? Então elas podem saber muito mais sobre o projeto pela internet também. E você também comentou comigo que há uma distribuição dos livros nas escolas aqui do estado, não é isso? Nós, junto com nossos parceiros, estamos distribuindo para escolas e para bibliotecas os livros, né, gratuitamente. E nós estamos criando uma campanha também para captar recursos para o Instituto. Então, todo o nosso material, o material físico, também pode ser conseguido através dessas doações. As pessoas ajudam o Instituto e nós damos os kits, né, os brindes para as pessoas. Tá bom, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e dizer que você é muito bem-vindo quando tiver os novos projetos, que você retorne para contar para a gente aí as novidades do Instituto. Muito obrigado, vou aparecer sim. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleiacapixaba@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.